Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Vamos colocar sobre nossos pés então neste instante. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, Isaías, capítulo 43, versículo 13. Isaías, capítulo 43, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém, irmãos? Podei-vos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Agindo Deus, quem o impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Nesses minutos que nós temos, eu quero meditar com os irmãos aqui. O tema da mensagem é: a batalha é do Senhor. Amém, irmãos? A batalha é do Senhor. A batalha pertence ao Senhor. Dizem que na vida temos de matar um leão por dia. Quem já ouviu essa frase aí? Tenho que matar um leão por dia. Então dizem que na vida temos que matar um leão por dia. Isso nos fala da dureza da vida. Isso nos fala dos percalços. Isso nos fala das dificuldades, dos problemas que enfrentamos, dos reveses que enfrentamos. Isso nos fala da enfermidade que às vezes assola, atinge a nossa família. Isso nos fala da crise conjugal que às vezes atinge o nosso lar. Isso nos fala de um problema de comportamento que o seu filho pode estar passando, a sua filha. Então o ditado diz que temos que matar um leão por dia. Um leão por dia. E isso fala da dureza da vida. Porque a vida não é fácil. Viver, preste atenção, viver procurando fazer a coisa certa, agir da maneira certa, fazendo a vontade de Deus, se desviando dos caminhos maus, não é fácil. A vida não é fácil. A vida não é fácil para ninguém. A vida ela é muito dura. Então, preste atenção no que Deus quer nos ensinar nessa noite. Enfrentamos um leão por dia. A vida não é fácil. A vida é dura. A vida, ela tem momentos que nos chacoalha para um lado e para o outro. Às vezes bate com força na gente. Às vezes fere o nosso sentimento. Às vezes fere o nosso coração, magoa o nosso coração. Às vezes confunde a nossa mente. Então isso é a vida. Não é fácil. Então Deus quer nos ensinar que apesar daquilo
é que apesar do momento que você está passando, que apesar da luta que você possa estar enfrentando, que apesar das dificuldades que você está enfrentando, a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. A batalha pertence ao Senhor. Mas, por mais difícil que seja a vida, por mais lutas que enfrentamos, por mais adversidades que enfrentamos, às vezes estamos remando contra a correnteza e não é fácil, porque requer esforço físico, mental, espiritual, emocional, porque tem momentos que lutamos em várias frentes, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então tem momentos que estamos enfrentando batalha nas três áreas: física, mental, espiritual, emocional. Então, apesar disso tudo, se nós somos filhos de Deus, então preste atenção, a batalha é do Senhor. Mas vamos aprender aqui que Deus, Ele tem uma aliança com os seus filhos. Deus tem uma aliança com aqueles que são seus. Então preste atenção, a batalha é do Senhor. Mas quem toma posse dessa bênção de dizer que a batalha é do Senhor são aqueles que têm aliança com Deus. Existe um estudo, teólogos dizem sobre, por exemplo, a graça comum. A graça comum é uma graça que vem sobre a vida daqueles que são filhos de Deus, como também vem sobre a vida daqueles que não são filhos de Deus. Por exemplo, o sol, ele nasce sobre os justos e sobre os injustos. É uma graça comum, é um favor de Deus comum para todos os seres humanos. Por exemplo, a chuva para regar a terra e produzir o alimento, ela vem para poder sustentar aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. É uma graça comum. O oxigênio que nós respiramos, quem serve a Deus, respira o oxigênio. Quem não serve, respira também. É uma graça comum. É algo que Deus disponibiliza para todo ser humano. Uma graça comum. Mas existem certas situações que Deus só vai agir, que Deus só vai intervir, que Deus só vai operar na vida daqueles que são seus filhos. Então preste atenção, tem situações que Deus só opera na vida daqueles que são seus filhos. Então quando dizemos assim, a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor, são para aqueles que já são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Se você é uma filha de Deus, se você que nos ouve é um filho de Deus, e vamos ver aqui quem são e quem não são filhos de Deus. Vamos ver aqui, segundo a Bíblia, quem é e quem não é filho de Deus. Então, quem é filho de Deus? Se você é filha de Deus, se você é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, eu preciso crer que a batalha é do Senhor. Que a batalha é do Senhor, que a batalha pertence a Ele. A Ele pertence a batalha. Por ser filho de Deus, quando somos filhos de Deus, tivemos várias pessoas que, domingo passado, passaram pelas águas, confessaram publicamente que se arrepende dos seus pecados, aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então são pessoas que nasceram de novo. São pessoas que a partir daquele momento se tornaram filhos de Deus. Se tornaram filhos de Deus. Filhas de Deus. Então, por sermos filhos de Deus,
e vamos já ver logo para frente aqui, quem se enquadra para ser filho de Deus ou não, aí é tudo segundo a Bíblia, porque eu não posso usar o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino não vale de nada. Tudo o que eu falo, o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, precisa estar respaldado pela palavra de Deus. O que vale é a palavra de Deus. Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus, Ele exaltou a sua palavra acima do seu nome. Ele vela por essa palavra. Ele tem compromisso com essa palavra. Então, se o que o pregador está falando é a palavra de Deus, aí Deus tem compromisso com ela. Então eu vou te mostrar na Bíblia quem são e quem não são os filhos de Deus. Então, quando a pessoa é um filho de Deus, logo ele tem uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Já ouviu aquele louvor? Que Jesus é a aliança entre você e eu, entre nós e Deus. Aleluias! Então, quem é filho de Deus tem uma aliança com Deus, e quem tem aliança com Deus, Deus tem compromisso com Ele, e esta aliança é através de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e o homem. Porque assim a Bíblia nos ensina, que há um só Deus, e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então quem é filho de Deus tem uma aliança. Então preste atenção. Se você tem aliança com Deus, a batalha é do Senhor. Aleluia, irmãos, aleluia, a batalha é do Senhor. Quem tem aliança com Deus, a batalha é do Senhor. Aleluias. Todo ser humano, segundo a Bíblia, todo ser humano nasce criatura de Deus, não filho. A gente cansa de ouvir isso daí. Todo mundo é filho de Deus. Não segundo a Bíblia. Todo ser humano nasce criatura de Deus, não filho. Agora alguém vai dizer assim, mas eu não creio na Bíblia. Aí é problema de cada um. Eu creio, eu acredito que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia é a verdade. Então eu creio que todo ser humano nasce uma criatura e não é filho de Deus ainda. Então, quando as pessoas dizem assim, mas todo mundo é filho de Deus, segundo a Bíblia, está errado. E se essa pessoa não é filho de Deus ainda, ele não pode dizer que a batalha é do Senhor, porque quem não é filho de Deus, a batalha é com ele mesmo. Então preste atenção. Mas Deus é injusto? Lógico que não. João 3,16, que é o texto áureo da palavra de Deus, Deus não é injusto não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo aqui é você, sou eu, não é o sistema. Deus amou o mundo de tal maneira, o escritor não teve como dimensionar o tamanho do amor de Deus, de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não é injusto não. A pessoa não se torna filho e filha de Deus porque não quer. E quem não se tornou ainda filho ou filha de Deus, a batalha dessa pessoa, quem tem que enfrentar é ela mesma. Porque Deus não tem aliança com ele, não tem aliança com ela, não porque Deus não quer. Deus, a Bíblia diz, aleluias,
que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa salvar, as mãos do Senhor estão estendidas para salvar, só não vem quem não quer, só não vem quem não quer, só não aceita Jesus quem não quer. Então quem não aceita Jesus não tem aliança com Jesus, e se não tem aliança com Jesus, as batalhas que eles enfrentam sozinhos. A graça comum é diferente. Sol, chuva, oxigênio, as frutas, as verduras, os legumes, isso é tudo graça comum que Deus deixou para todos. Mas existem situações que precisamos ter aliança com Deus. Ao ter aliança com Deus, nós tomamos posse das bênçãos de Deus. Então todo ser humano, segundo a Bíblia, ele nasce criatura de Deus, não filho. E como a pessoa se torna um filho de Deus? Como a pessoa se torna um filho de Deus? Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam a quem? A Jesus. Aqui está falando de Jesus. Isso aqui é Bíblia. Não são minhas palavras, é a Bíblia. Mas a todos quantos o receberam a quem? Jesus. Aí o que aconteceu? Deu-lhes o poder de serem feitos, o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Isso significa que se a pessoa ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa ainda não tem uma aliança com Deus, porque a aliança com Deus passa pela cruz, passa pelo sacrifício de Jesus Cristo, passa por Jesus. Não tem como chegar a Deus sem Jesus. Não tem como se aproximar de Deus sem Jesus. Aleluias! Não tem como se tornar um filho de Deus sem Jesus. Eu quero ir a Deus, mas eu quero ir direto a Deus. Eu não quero ninguém que seja um intermediário entre mim e Deus. Não tem jeito, porque eu preciso passar por Jesus. Nós precisamos passar por Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que creem no seu nome. Os que creem no seu nome. Então, os que creem no seu nome. Como eu me torno filho de Deus? Eu nasço, no meu nascimento eu sou uma criatura. E as crianças? As crianças quando, às vezes, só quem já passou por isso sabe, não deve ser fácil, mas às vezes os pais perdem uma criança, sabe? É uma coisa que é inexplicável, uma coisa que a pessoa acho que vai passar a vida toda não entendendo. Mas de uma coisa eu tenho certeza: todas as crianças que partem voltam para Deus, estão salvas. Não tem que enfrentar este mundo, não tem que passar por este mundo, não tem que correr o risco de perder a sua salvação. Então as crianças quando partem, por mais ferido que ficam os corações dos pais, eles podem ter uma certeza que essas crianças estão nos braços de Deus, já estão com Deus, estão com Jesus, estão num lugar que de lá nunca mais sairão. Então a pessoa nasce uma criatura de Deus, e quando ela se torna filho, quando ela reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a todos quantos o receberam quem? A Jesus Cristo, ao Filho do Homem, aquele que veio a essa terra, aquele que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Quando eu o recebo, quando eu reconheço o senhorio de Jesus Cristo, quando eu reconheço que Ele
esse Senhor, quando eu entrego a minha vida para Ele, quando eu me arrependo dos meus pecados, logo eu me torno filho de Deus. E quem é filho de Deus, pode ficar tranquilo, que a batalha é do Senhor. A batalha que você está enfrentando é do Senhor. A luta que você está passando é do Senhor. Quer dizer, receba isso no seu espírito. A luta que você está passando é do Senhor. Aleluias! Porque Deus tem uma aliança com você. Deus tem compromisso com você. Deus investiu em você. Deus investiu em mim. Então o seu fracasso entristece Deus. Então o que é que Deus quer? Deus quer que você seja vitoriosa, vitorioso. Deus quer que você vença. Deus quer que eu vença. É por isso que a batalha é do Senhor. É por isso que a batalha é do Senhor. A batalha é dele. Sabe por quê? Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor se Ele é o Senhor da sua vida, a batalha é dele. Senhor significa dono. Aleluias. Quando eu digo, Jesus, tu és o Senhor da minha vida, eu estou dizendo, Jesus, o Senhor é o dono da minha vida. Aleluia, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Se Jesus é o dono da sua vida, grave isso. O último culto de consagração dos dizimistas deste ano. Se você está enfrentando lutas, dificuldades, problemas, e você é de Deus, Deus tem compromisso com você, Deus se preocupa com você, a batalha que você está enfrentando é do Senhor, é do Senhor, é o Senhor quem pelejará por vós. Quando Davi ele foi enfrentar Golias, o que ele disse? Eu vou a ti, em nome do Senhor, aleluias, eu vou a ti, em o nome daquele que é o meu dono, o Senhor dos exércitos, aleluias. Deus é o seu dono. Se Deus é o seu dono, você tem aliança com Ele, então essa batalha é do Senhor, aleluias. Essa batalha é do Senhor, amém, irmãos? Essa batalha é do Senhor. Essa batalha é do Senhor. Essa batalha é do Senhor. Aleluia. Aleluias. Então, como eu me torno filho de Deus? Entregando a minha vida para Jesus. Aí a partir dessa decisão, eu me torno um filho de Deus. E quando eu sou filho de Deus, eu posso ter certeza que a batalha pertence ao Senhor. Aleluias. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. Aleluias. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus na sua vida? Quem pode impedir o agir de Deus na minha vida? Aleluias. Eu creio piamente que na minha vida a batalha é do Senhor. Aleluias, a batalha é do Senhor. A batalha pertence ao Senhor. Agora vamos lá para 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Então, se eu sou filho de Deus, eu posso crer que a batalha pertence ao Senhor. Agora abre em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Vamos ler até o verso 14. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. O rei da Síria era o inimigo. Fazia guerra a Israel. Então preste atenção. Fazia guerra ao povo de Deus. E consultou, o rei da Síria, consultou com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Então o rei da Síria começou a armar a sua cilada. Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, então aqui o rei da Síria,
estava armando cilada contra o povo de Israel. O povo de Israel até então não sabia. Pode ser que tenha alguém armando cilada contra você, você nem sabe. Pode ser que tenha alguém que está lá, você é minha amiga, nossa, você é minha amiga, você é meu amigo, e está armando cilada contra você, e você não sabe. Pode ser que tenha alguém armando cilada contra mim, eu não sei, mas se nós temos aliança com Deus, a batalha é do Senhor, preste atenção, aleluia, a batalha é do Senhor. Eu não sei, você não sabe, mas vamos ver aqui que a batalha é do Senhor. Deus sabe, aqueles que estão armando cilada para você, porque existem armadores de arapuca, para pegar, é igual pegar passarinho antigamente. Existem pessoas que são verdadeiros armadores de arapucas, de ciladas. Eu quero dizer uma coisa, você tem aliança com Deus, a batalha é do Senhor, não tem arapuca, não tem cilada, não tem nada que vai te parar, porque a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Talvez você nem imagina, talvez você nem saiba, mas tem pessoas armando contra você. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo a Eliseu: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios, os inimigos, desceram ali. Olha só, o povo de Israel não sabia, mas Deus já tinha movimentado, preparado alguém para mostrar onde estava a cilada. Quero dizer uma coisa, você não vai cair em laço, você não vai cair em cilada, porque a batalha é do Senhor. O Senhor está vigiando, cuidando da sua vida. Aleluias. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar. Aí como ele ficou sabendo o que estava acontecendo? Por isso, o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes, ou seja, por várias vezes o rei da Síria, aleluias, armava lá sua cilada, sua arapuca, armava lá os seus laços. Por muitas vezes o povo de Israel não estava vendo, mas Deus estava mandando alguém avisar ao rei de Israel: não passe por ali, não passe por ali, não vá por aqui, porque a cilada, aleluias. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Ele ficou indignado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Os meus planos estão sendo frustrados. Quero dizer uma coisa: todo plano do inimigo contra a sua vida, todo plano do inimigo contra a sua família, estão sendo frustrados pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo. Não existe arma forjada contra a sua família, sua vida, sua casa. Não há encantamento. Aleluia! Não tem laço. Eu estou com medo da cilada, do laço, do trabalho feito na cachoeira, na Mata Virgem. Irmão, quero dizer uma coisa, aleluias, contra a sua vida não tem encantamento, porque você tem aliança com Deus, você tem aliança com Deus. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus na nossa vida. Aleluias, aleluia. Maior é Deus na nossa vida. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Estava achando que tinha traidor no meio deles.
E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta. Quer dizer uma coisa, irmãos? Pastor Daniel é o anjo da igreja aqui. Então Deus muitas das vezes usa ele com palavras direcionadas para falar, para orientar. Quero dizer uma coisa: precisamos dar ouvido àqueles que têm ouvidos. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Às vezes ele orienta, ele fala, ele ministra, é usado por Deus uma palavra para a minha vida, para a sua vida. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber, estava em Israel o profeta. Quem falou para o profeta? Ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Então aquilo que o rei falava no quarto de dormir, aleluia, tentando armar cilada para aqueles que são de Deus, tentando destruir a vida daqueles que são de Deus, e aqueles que são de Deus não estavam sabendo de nada que estava acontecendo, de toda a cilada que estava sendo armada, mas Deus estava vendo, como Deus está vendo também a sua vida, e Deus providenciou o livramento. Providenciou o livramento. Aí quando ficou sabendo que era Eliseu, o rei ficou perturbado, mais ainda do que já era. E ele disse: vai e vê onde ele está, vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, exército, carros e um grande exército, os quais chegaram à noite e cercaram a cidade. Até aqui. Em primeiro lugar, Deus é um Deus que vê. Deus é um Deus que vê. Ah, olha a minha vida, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou enfrentando, olha as minhas lágrimas de madrugada, não saem nem lágrimas mais, olha o que eu estou enfrentando, olha o que eu estou sentindo, o meu coração, meus sentimentos, ninguém está vendo. Quero dizer uma coisa: Deus é um Deus que vê. Deus é um Deus que vê. Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo o que você está enfrentando. Deus está vendo a situação. Deus está vendo, porque Deus é um Deus que vê. Aleluia. Amém, irmãos? Deus é um Deus que vê. Deus está vendo. Sempre que os sírios planejavam um ataque, o Senhor dava a informação a Eliseu, e o profeta avisava o rei. Aleluia. Sempre que o inimigo armava a cilada, o Senhor dava informação a Eliseu, e Eliseu avisava o rei. Aleluia. Porque Deus é um Deus que vê. Ele está vendo a sua situação. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe muito bem o que eu estou passando. Então Deus estava vendo tudo e avisava para Eliseu dar notícia ao povo de Israel para não cair naquela cilada. Por outro lado, Baal, que era um deus falso dos sírios, Baal jamais poderia ter feito isto pelo rei Jorão. Ele jamais poderia ter feito isso pelo rei inimigo, pelo rei Jorão, pois a Bíblia nos ensina que os ídolos têm olhos e não veem. Lá no Salmo 115, versículo 5, Salmo 115, versículo 5, diz assim a palavra de Deus, Salmo 115, verso 5. Falando aqui das imagens, isso aqui é Bíblia, é a Bíblia falando de imagens. Tem boca, mas não falam.
olhos tem, mas não veem. Então, Baal não poderia passar essa informação para o rei da Síria, porque Baal era uma imagem, tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não vê. Mas eu quero dizer uma coisa: se você tem aliança com Deus, o Deus que você serve, Ele tem boca e fala, tem olhos e vê, Ele tem mão e age, tem ouvidos para ouvir. O Deus que você vê é o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Deus vivo e verdadeiro. Ele está te ouvindo, Ele está te vendo. Então Deus é um Deus que vê. A Bíblia nos ensina que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão vendo tudo. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Salmos 94, versículo 11. Salmos 94, verso 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Ou seja, o Senhor não apenas vê o que está acontecendo, Ele não apenas vê as ações, mas também Ele conhece os pensamentos de todos. É por isso que o rei da Síria estava lá no seu quarto de dormir, preparando a cilada, e Deus estava ouvindo tudo, Deus estava vendo tudo. Aí Deus foi e mandou avisar ao rei de Israel: não vá em tal lugar, porque Deus vê, Deus ouve tudo. Aleluia! O Deus que você serve, Ele vê e ouve tudo. Salmos 139, versículo 1. Colocar o Nicolas para trabalhar. Salmo 139, 1. Senhor, aleluia, olha o salmista: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Verso 2. Tu sabes, irmãos, Deus nos sonda, Deus nos conhece. Tu sabes o meu assentar, quando você se assenta, e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Deus sabe tudo. Aleluia! Baal não poderia dar essa informação para o rei da Síria, porque ele não ouve, ele não vê. Mas o Deus que você serve, de longe, Ele entende os pensamentos. Aleluia! Versículo 3, aplauda o Senhor, aplauda, glorifique ao Senhor. Aleluia! Versículo 3, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Versículo 4, todos os meus caminhos. Verso 4, não havendo ainda, aleluia, irmãos, que Deus é esse, hein? Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces, tudo conheces. Irmãos, é por isso que não adianta. Quer dizer uma coisa: estão te perseguindo lá no seu serviço? No bairro que você mora? Irmão, estão armando ciladas para você? Aos olhos do Senhor, vendo tudo, ouvindo tudo, aleluia, ouvindo tudo. Aí ele vai cair ali na frente, ele vai cair, ele vai tropeçar, aleluia. Aí vem o Senhor aqui, ó: vá por este caminho, vá por aquele, porque Deus está vendo tudo, Deus sabe tudo. Deus é um Deus que vê. Deus é um Deus que vê. O rei da Síria estava certo de que havia um traidor em seu acampamento. Segundo Reis, lá, capítulo 6, versículo 12. O rei da Síria estava certo de que havia um traidor no acampamento. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 12. E disse um dos servos: não, ó rei, porque não tem traidor não. Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel.
Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E quem falava com Eliseu? É o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que está aqui nesta noite para poder nos mostrar o que está errado, para poder nos dar um direcionamento. Então não tinha nenhum traidor, não. Era o próprio Deus que estava vendo tudo. Sabe por quê? Quem tem aliança com Deus, a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Então entenda uma coisa: quem tem aliança com Deus, a batalha é do Senhor. Então Deus tinha aliança ali com Eliseu. Está certo que nem todos ali de Israel, naquele contexto ali, estavam realmente buscando a Deus, mas ele tinha aliança com Eliseu, tinha aliança com o povo que estava ali. Aí Deus estava sempre sempre mostrando o caminho a seguir, a direção a seguir, porque Deus é um Deus que vê. Quero dizer uma coisa: na sua vida, na minha vida, Deus já nos livrou de muitas situações que a gente nem imagina. Às vezes Deus usou alguém para te falar alguma coisa, para te segurar num lugar, para te levar para algum lugar, para mudar sua direção. Às vezes Deus usou alguém para mudar o seu pensamento. É Deus mostrando que Ele está no controle e que aquela cilada você não vai cair nela, porque Deus está na direção. Quantas vezes eu já fiz isso na minha vida e na sua também? Mudou sua direção, mudou o seu... mas por que será que agora mudou tudo as coisas? Irmãos, é Deus dando livramento, é Deus mostrando: não vá por este caminho, não vá por aqui, não vá por ali, porque tem cilada. Então não tinha inimigo, não tinha traidor nenhum. Porém, um dos oficiais sabia o que estava acontecendo e informou ao rei que o profeta Eliseu tinha conhecimento do que o rei dizia e fazia até no próprio quarto, porque Deus revelava para ele. Então a solução lógica era eliminar Eliseu. Então preste atenção: a batalha é do Senhor. Quem é filho de Deus tem aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus, logo a batalha que ele enfrenta pertence ao Senhor. Então aqui, quando o rei da Síria ficou sabendo que era Eliseu quem estava falando tudo, entregando todo o seu plano, a lógica, a solução seria eliminar Eliseu, matar Eliseu. Mas como Deus, Ele não é somente um Deus que vê, além de ser um Deus que vê, lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 15 ao 17, além de ser um Deus que vê, diz assim o verso 15 ao 17: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, é aquele ai, e agora? Ai, meu senhor, que faremos? E agora? Verso 16: e ele disse: não temas. Isso aqui é atitude, irmãos, de fé e de quem tem aliança com Deus e de que sabe que a batalha é do Senhor. Aleluia! O problema estava lá. O moço chegou e falou: ai, meu senhor, que faremos? Ele só viu o exército inimigo cercando, porque o exército estava em cima e ele estava embaixo. Que faremos? Aí vem aqui a afirmativa de alguém que vive pela fé, de alguém que tem aliança com Deus, de alguém que sabe que a batalha é do Senhor. O problema não estava lá, mas ele diz para aquele moço: não temas, porque mais são os que estão conosco
do que os que estão com eles. Ele nem se preocupou com o exército, se preocupou com o moço. Verso 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então preste atenção. Aleluias. A batalha do Senhor, somos filhos de Deus, temos aliança com Deus. Então logo, o que eu estou enfrentando, Deus está vendo, mas Ele não só está vendo, mas Ele é o Deus que protege. Aleluia. Ele é o Deus que está vendo e Ele é o Deus que protege. Por quê? Qual era a lógica para Eliseu aqui? Mata Eliseu. É ele que está avisando lá, né, o rei de Israel: mata ele, vamos acabar com isso por aqui. Mas Deus, além de ver, Ele é Deus que protege também. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus é Deus que protege. Se você tem aliança com Deus, se a batalha do Senhor, no meio de tudo aquilo que você está passando, no meio de tudo aquilo que você está enfrentando, olha só a mão de Deus te protegendo, porque Deus é Deus que protege. Aleluias! Deus está nos protegendo. Oh glória! Oh, que maravilha saber que Deus está nos protegendo. Oh, aleluias. Um medo enorme se apossou do servo do profeta. Um medo enorme. Ai, meu Senhor, e agora? O que faremos? Então um medo enorme se apossou do servo do profeta. Quando ele percebeu a cidade rodeada pelos sírios, ele percebeu a cidade toda cercada. E agora? Como? O que eu vou fazer? O que vamos fazer? Tendo se levantado, aquele moço se levantou bem cedo. Podemos supor que ele ouviu o barulho dos soldados, e com isso ele olhou para fora e viu o exército cercando a cidade. Ele acordou cedo, mas o fato de ter se levantado dá a entender que ele ouviu o barulho do exército inimigo, e quando ele chega, dá de cara com o exército rodeando a cidade. E o que ele fez? Ele correu direto para Eliseu, para lhe informar disso, e disse: ai, meu Senhor, o que faremos? O que eu vou fazer agora? O que vamos fazer agora? Na mente dele, na mente daquele moço, ele estava dizendo: estamos perdidos. Não adianta pensar em lutar, não adianta pensar em fugir, inevitavelmente vamos cair nas mãos deles. Era esse o pensamento daquele moço. Não tem mais jeito, não tem como fugir, não tem como escapar, inevitavelmente vamos cair nas mãos do inimigo. Esse era o pensamento daquele moço. Mas o Deus que vê é o Deus que guarda também, é o Deus que protege também. Aleluias. É o Deus que está no controle, é o Deus que está na direção. Aleluia, aleluias, aleluias. Oh, aleluias. Quais promessas do Senhor será que vieram à mente e no coração de Eliseu? Porque o moço ficou apavorado. Eu quero dizer uma coisa: você tem aliança com Deus, a batalha que você enfrenta é do Senhor. Então a sua atitude, a minha atitude tem que ser igual à atitude de Eliseu. O moço ficou apavorado. Pode ser que tenha alguém na sua família apavorado, não sabe o que fazer, mas você tem aliança com Deus, a batalha que você enfrenta é do Senhor. Aí Eliseu
Quais será que foram as promessas do Senhor que vieram à mente e ao coração de Eliseu? Pois é a fé na palavra de Deus que traz paz em meio à tempestade. É a fé na palavra de Deus que traz paz em meio à tempestade. É o que você crê na palavra de Deus, é o que você profere da palavra de Deus que vai trazer paz no meio da tempestade. Então o moço estava apavorado. Que faremos? Que faremos? Aí é possível que o profeta Eliseu tenha se lembrado das palavras de Davi, todo cercado lá. O que eu vou fazer agora? Salmos 27, versículo 3. Pode ser que ele tenha se lembrado dessas palavras, porque não tinha a Bíblia como é hoje, mas já tinha os escritos. Pode ser que ele tenha se lembrado do Salmo de Davi, 27, versículo 3. Salmos 27, versículo 3. Ainda, olha o que Davi disse: ainda que um exército me cercasse. Era a situação de Eliseu e seu moço. Ainda que um exército me cercasse. Pode ser que você esteja cercada de problemas, cercada por problemas, cercada por lutas, cercada por palavras negativas. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Aleluias, não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Ele continuava confiando no Senhor. No meio de tudo que você está passando, enfrentando, continue confiando no Senhor. Pode ser que Eliseu se lembrou dessas palavras. Pode ser que veio à sua mente essas palavras. Ou talvez as palavras de Moisés, Deuteronômio, capítulo 20, versículo 3 e 4. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 3 e 4. Diz assim: e dir-lhe-á, ouvir, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Hoje vocês estão se achegando a peleja contra os vossos inimigos. Aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando, não se amoleça o vosso coração. Aleluias. Quero dizer uma coisa: você pode estar passando por lutas, eu posso estar enfrentando lutas, mas não amoleça o seu coração. Não amoleça o seu coração. Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante desses problemas. Aleluias. Versículo 4: pois o Senhor, aleluias, a peleja, a batalha do Senhor, a batalha do Senhor, a batalha do Senhor. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Aleluias. É o Senhor que vai convosco, é o Senhor que vai convosco. Não amoleça o seu coração, não tema, não se atemorize, porque o Senhor está com você. O Senhor está conosco. Pode ser que Eliseu, quando olha aquele monte de problema, pode ser que Eliseu se lembrou dessas palavras aqui: o Senhor está comigo. Quero dizer uma coisa: o Senhor está com você. 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 O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Aleluias, o Senhor está conosco. Aleluias, aleluias. Eliseu, ele não se preocupou com o exército. Antes, a sua maior preocupação foi com o servo assustado. Ele estava preocupado com aquele servo assustado. O servo de Eliseu vivia de acordo com o que via. Então preste atenção, preste atenção. Não vivemos, não andamos por aquilo que vemos. Devemos viver
devemos andar pela fé, por aquilo que cremos, por aquilo que cremos. Ande por aquilo que você crê, caminhe por aquilo que você crê. Aleluias. Não ande por vista, não ande por vista. Lembra de Pedro? Pedro, ô Senhor, é isso mesmo? Então manda-me ter contigo. Aleluia, aleluias. A água é o quê? Líquida. É um líquido. A água é um líquido. É, Pedro? Então vem. Aleluias. Naquele instante a água se tornou nos pés, embaixo dos pés de Pedro, ao invés de ser líquida, ela se tornou sólida. Aleluia, aleluia. E Pedro estava andando. Andando por quê? Pela fé. Aleluias. Andando por fé. Ele estava andando. Ai, mas diz o texto que observando o vento, já não está andando por fé mais, observando o vento forte, andando por vista, começou o quê? A afundar. Quero dizer uma coisa: ande por fé. Ah, mas irmão, você não sabe como é que está a minha vida. Quero dizer uma coisa, mas se Deus está mandando você ir, vá caminhando, vá andando, vá pela fé. Não ande por vista, ande por aquilo que você crê. Ande por aquilo que você crê. Pedro afundou porque estava observando o vento forte. Quero dizer uma coisa: para de observar vento forte. Para de observar o que não está dando certo. A Bíblia nos ensina olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, você vai romper, você vai avançar, você vai vencer, olhando para Jesus. Então o servo de Eliseu, ele vivia de acordo com o que ele via, não pela fé, e não conhecia, e não conseguia, ao andar pelo que ele estava vendo, não pelo que ele crê, ele não conseguia ver o enorme exército angelical do Senhor cercando a cidade. Porque quando Eliseu chegou, aleluia, quem anda pela fé, Eliseu chegou, beleza, porque ele já tinha visto o exército inimigo, mas ele já tinha visto também que o exército angelical já tinha chegado, já estava ali. Esse aqui é aquele que anda por fé. Aí o moço que não anda por fé, que faremos? Só viu o problema. Quero dizer uma coisa, aleluia, para de ver só problema, porque a batalha é do Senhor. Aí nessa batalha tem problemas, tem lutas, tem dificuldades, mas eu quero te dar uma boa notícia: o exército de Deus já chegou, o exército angelical está aí, o exército angelical, aleluia, o exército angelical já está com você. Oh, aleluia! Aleluias! Oh, aleluia, 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 aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Aleluias! Aleluias! Oh, aleluias! Aleluias! Oh, aleluias! Oh, aleluias! Então o servo estava olhando pelo que estava vendo, não pela fé. Eliseu orou a Deus, pedindo que abrisse os olhos do seu servo. A minha oração é que Deus abra os meus olhos. A minha oração é que Deus abra os seus olhos para você ver. Quero dizer uma coisa, irmãos: o exército angelical já chegou. O exército angelical já está na sua vida. O exército, aleluia, há um exército de Deus que já está lutando a sua causa, porque a batalha é do Senhor. Há um exército angelical na sua casa. Há um exército angelical na vida dos seus filhos. Há um exército angelical na vida do seu esposo. Há um exército angelical que já chegou e está batalhando a sua batalha, porque a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. Aleluia! Oh, glória!
Aleluias! Que Ele abra os nossos olhos espirituais para podermos ver. Hebreus 11, verso 27, estamos quase encerrando. Hebreus 11, 27. Pela fé, falando aqui de Moisés, deixou o Egito. Pela fé, deixou o Egito, não temendo. Quero dizer uma coisa, irmão, Deus nos diz em Isaías 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, não temas porque eu sou contigo, aleluias. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Está temendo o quê? Está temendo o quê? Ah, irmãos, Deus está nos dizendo nesta noite, não temas porque eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus está com você, não temas, não temas, não temas. Não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Aleluia, aleluia, aleluia. Não andamos por fé, não andamos por vista, andamos por aquilo que cremos. Ele ficou firme. Não, só o 27 mesmo. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível, como vendo. Ele não estava palpando literalmente, mas pela fé ele estava vendo acontecer, ele estava vendo o milagre acontecer, ele estava vendo a porta se abrir, ele estava vendo a bênção chegar. Pela fé, que Deus ative a nossa fé, que Deus fortaleça a nossa fé, pela fé, pela fé. A fé nos permite ver o exército invisível de Deus e crer que Ele nos dará a vitória. A fé nos permite ver o exército invisível de Deus e crer que Ele nos dará a vitória. Aleluia! E crer que Ele nos dará a vitória. Mateus 26, verso 53. Evangelho de São Mateus 26, 53. Diz assim a palavra de Deus. Jesus falando: ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e Ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Aleluias, aleluias. Jesus sabia que se fosse da vontade de seu Pai, um exército de anjos poderia livrá-lo. Quero dizer uma coisa, a Bíblia nos ensina que Deus dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, ao seu respeito. Deus dá ordem aos teus anjos ao seu respeito, ao meu respeito. Quero dizer uma coisa, a bênção vai chegar, a vitória vai chegar, a porta vai se abrir, aquilo que você tanto sonha vai acontecer, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Salmos 125, versículo 2. Salmo 125, versículo 2. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo. Irmãos, os montes estão em volta de Jerusalém. Eu vou acelerar, vou correr aqui. Os montes estão em volta de Jerusalém, inabaláveis.
Passaram-se anos, séculos e mais séculos, os montes enfrentaram tempestades, escavações e tanta coisa, e o monte continua firme, aleluias. Aí a Bíblia diz, a parte A, assim como estão os montes à roda de Jerusalém, inabaláveis, continua, assim o Senhor está em volta de vocês, de nós, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, porque Ele é o Deus que protege, Ele é o Deus que protege. Salmos 34, versículo 7, Salmos 34, verso 7, aleluias, glórias a Deus, graças a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. O anjo do Senhor está acampado ao seu redor, porque você tem aliança com Deus, e essa batalha é do Senhor, e se a batalha é do Senhor, o anjo do Senhor está acampado ao seu redor, ao meu redor, para nos livrar, para nos guardar, porque Deus é um Deus que protege. Aleluias, Deus é Deus que protege. E terceiro e último, 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Segundo Reis, capítulo 6, verso 17. Deus é um Deus que vê, Deus é um Deus que protege. E em terceiro lugar, terceiro e último, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Então o moço estava apavorado, e o Senhor abriu os olhos do moço. Então ele orou: o Senhor abre os olhos dele para que eles vejam, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu o quê? E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Terceiro e último, Deus, Ele é um Deus que vê, Deus é um Deus que protege. E terceiro e último, Deus é o Deus que dá livramento. Aleluia! Deus é o Deus que dá livramento. Que Ele abra os seus olhos nessa noite, que Ele abra os meus olhos nessa noite, porque talvez você pode estar apavorado com o problema, talvez eu estou apavorado com o problema, mas se Ele abrir os nossos olhos, vamos ver que o exército de Deus chegou, que o exército de Deus está conosco, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, em terceiro e último, Deus é Deus que dá livramento. Amém, irmãos? Deus é Deus que dá livramento. Quando o exército inimigo, vou encerrar aqui, quando o exército inimigo já tinha cercado Eliseu e seu servo, deixando-o sem saída, é quando estamos em uma situação complicada. Às vezes é complicada a situação, é quando estamos em uma situação complicada, sem reação, sem saber o que fazer. Aí o Senhor nos mostra que no meio de tudo o que está acontecendo, Ele envia o seu exército angelical para nos dar livramento, porque Deus é Deus que livra, Deus é Deus que livra. Concluindo, Ele nos livra, nos mostrando que a batalha é do Senhor. Amém, irmãos?